nós temos então agora um embaraçoso dilema. A elaboração do Concílio Vaticano II, dos documentos do Concílio Vaticano II, foi feita em grandes linhas na ótica ampla e otimista da teologia da recapitulação, da criação, da encarnação, da recapitulação. E a interpretação atual está sendo feita na ótica restritiva da teologia da redenção. Com isso, esquece-se de interpretar a Gaudium et Spes principalmente, mas também todos os outros, no nível de suas pretensões básicas, que visavam uma recolocação radical do problema. Seria preciso ver a Gaudium et Spes, Lumen Gentium, todos os documentos, como documentos de princípios, que propõem uma mudança histórica, uma virada copernicana na relação da Igreja com o mundo, nos termos de uma teologia otimista da criação, da encarnação, da recapitulação. No entanto, ela está sendo, o Concílio Vaticano II está sendo interpretado no esquema de uma tradição bimilenar, que, se não é pessimista, por ser precisamente realista, é contudo bastante restritiva. Eu diria que é necessário, assim como nós tivemos um primeiro momento, uma primeira recepção que foi dos anos 65 até 80, mais ou menos, uma recepção ampla, aberta, na ótica da teologia da recapitulação, e a partir dos anos 80, 85 até hoje, para uma interpretação mais restritiva na ótica da teologia da redenção, da cruz, talvez fosse o momento de reabrirmos para a ótica da teologia da criação. Voltar a considerar a Igreja grande, sim, na relação com a Santíssima Trindade, mas pequena na sua relação com o mundo, uma Igreja servidora do mundo. Com isso, espero ter apresentado essas grandes intuições que termino como comecei, que sintetizo no chamado processo quenótico pascal. Quando a Igreja faz, ou quando fizer, esse despojamento, essa humilhação do seu poder para tornar-se simplesmente Igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, ela então, por isso, será uma Igreja grande como o Senhor a quis. Obrigado. Obrigado, Vitor, por esta sua brilhante releitura desses dois textos e também das grandes intuições do Vaticano II. Nós teremos agora um momento de debate, mas antes nós vamos ter duas reações, a reação do Libânio e a reação do Murad. Depois nós abriremos para perguntas, comentários, seja ao Vitor, seja ao Libânio ou ao Murad. Como eu vou fazer uma palestra séria lá na PUC, porque afinal de contas, dia de Dom Mol, tem que falar muito sério lá na PUC. Aqui eu vou falar uma coisa mais anedótica, porque primeiro eu estou terminando minha vida, eu tenho que dizer algumas coisas que eu vi em Roma, porque eu estava lá durante o Concílio Vaticano II, quase toda a sessão. Então algumas coisas que nós vivemos lá, e se a gente não contar para os outros, para os netos e bisnetos, a coisa desaparece. A primeira coisa interessante, quando eu fazia teologia, o primeiro ano de teologia eu fiz na Espanha, foi muito interessante, porque eu conheci o que é uma teologia conservadora elevada à enésima potência. E recordo-me perfeitamente de uma aula de teologia, o professor, famosíssimo teólogo chamado Salaverry, que disse isso: nunca mais haverá concílio. Isso o disse em 58. No final, Pio XII tinha morrido já naquele ano. E deu uma razão muito bonita e profunda. Ele diz: o Concílio Vaticano I definiu, dogma de fé, o primado universal do Papa e a infalibilidade do Papa.
Ora, se o Papa tem um primado universal, ele pode resolver qualquer problema em qualquer diocese. Para que reunir todos os bispos e gastar tanto dinheiro? Segundo, mas fala sério, não estou ganhando piada não. Segundo, se o Papa é infalível, qualquer dúvida, qualquer problema de fé ele resolve de uma maneira infalível. Para que reunir todos os bispos para resolver? Então, nunca mais haverá concílio. Só que esse homem teve, depois, poucos anos depois, submeter-se à humilhação da convocação do concílio. Segundo fato também muito interessante, que foi uma alegria muito grande para nós, o Pio brasileiro, naquela época morava lá, não sei se Macdonald estava nessa vez, nós convidamos o secretário particular de João 23. João 23 já tinha morrido, então o secretário particular não se sentia já ligado a todos os segredos que ele tinha ouvido do Papa. O Papa estava no céu, ele podia contar na terra. E ele contou para nós, eu fiquei realmente muito tocado, como João 23 teve a ideia de convocar o concílio. João 23, logo que ele foi eleito Papa, ele era um homem que tinha duas facetas muito interessantes. Não era um intelectual, por isso que ele convocou o concílio, depois vamos ver por quê. Não era um homem de grande visão teológica, era muito simples, tinha uma formação do interior, daquelas teologias bem tradicionais, mas tinha um senso de humanidade fantástico, de compreensão das pessoas, de acolhida. Então ele disse, João 23, ao seu secretário, que ele se viu sentado ali na sede pontifícia de Papa, ele sentou ali, aí imaginou que os grandes cardeais vinham perguntar-lhe as coisas, que ele era Papa infalível, primado universal. Alfred König, aqueles grandes cardeais alemães, holandeses, belgas, franceses, que era elite intelectual, e eram grandes cardeais mesmo, com alta capacidade intelectual. E ele disse, e eu não sei responder. O que eu vou fazer? Ele, já sei, vou reunir todos juntos que eles respondam. Fantástico, é verdade, essa foi a intuição dele. Quer dizer, o concílio nasce de um homem humilde que sabia que não estava à altura de resolver os problemas da igreja naquele momento, e de fato convoca. Agora, uma coisa meio forte, mas está escrito, não é novidade minha. Quando isso ele disse, ele pensou logo no primeiro dia, logo no início do pontificado, que foi, acho que novembro, por aí, outubro, novembro, que ele tomou posse, né? Em janeiro, olha que pouco tempo depois, portanto, em janeiro, na Semana da União das Igrejas na Europa, não é como nós no Brasil, antes de Pentecostes, é antes da conversão de Paulo, que acho que Paulo convertendo-se, então ele fez o grande ecumenismo daquela época. Então é nessa semana que se estuda, que se reza pela união das igrejas. E no final dessa semana, portanto, na festa da conversão de São Paulo, ele na sacristia, assim bem banal, né? Conversando com alguns poucos cardeais, não eram muitos, que eram 19 mais ou menos, e disse, eu vou convocar um concílio. Contou para eles isso. Dois cardeais os mais importantes daquela época, que era o cardeal Lercaro e o cardeal Montini, né, que depois será Paulo VI. Lercaro disse, depois pensou e escreveu, esse homem é muito simples, é muito ingênuo, não tem experiência, convocar um concílio é uma coisa louca, né? Não disse isso louca, mas disse, ele é muito simples. Agora, mais forte foi a expressão de Montini, questo santo uomo não se rende conto, esse santo homem não se dá conta em quel vespaio se mete, em que vespero ele se mete. Montini diz isso de João 23, e Montini vai ser o Papa depois que vai continuar o concílio. Para vocês entenderem que o concílio nasce de uma surpresa gigantesca. Nessa época eu fazia teologia, no ano seguinte eu fazia teologia em Frankfurt, e lá, não sei se o Macdonald também teve a mesma impressão, nós não tínhamos uma grande impressão de João 23.
bastante até negativa, porque um dos nossos professores de exegese, o Schirze, que dava aula, foi suspendido, não pôde dar aula mais de exegese, porque tinha escrito um artigo sobre o Evangelho da Infância de Jesus, dizendo que era um gênero literário. E aí o suspenderam de professor no pontificado em João 23. Então nós imaginávamos que aquele concílio seria uma coisa muito arriscada. Outro fatinho assim, anedótico: quando os bispos foram convocados para o concílio, no primeira sessão foram 2.460 e poucos, né? 2.400, é muito bispo, né? Então, um teólogo francês, Jean Danilou, que depois morreu cardeal de uma maneira assim um pouco interessante, ele disse isso, essa frase: nós precisamos ir a Roma, nós teólogos, né, como ele, para ensinar catecismo para os bispos. Com respeito aos 3 bispos aqui, fazer assim. Agora, e foi de fato, os teólogos convocados ou não, migraram para Roma. E nós tivemos uma alegria imensa de conhecer praticamente quase todos esses grandes teólogos, que eu estava lá em Roma, então comecei a conhecê-los. E um pormenorzinho anedótico também, porque acho bonito, esse me tocou muito. E eu era naquela época orientador de estudos do Colégio Pio Brasileiro, sobretudo de teologia. Então a gente convidava algum teólogo desse para falar para os alunos do Pio Brasileiro. E me veio à cabeça que havia um grande teólogo chamado, não sei se vocês conhecem o nome dele, tinha um certo nome naquela época, era Joseph Ratzinger. Era um teólogo jovem, mas era a estrela que estava subindo. Aí eu fui convidado para fazer uma palestra no Pio Brasileiro. Aí eu tive a alegria de ir até a casa dele, buscar, vim conversando com ele, porque ele não falava nenhuma língua latina. Então nós tivemos que conversar, né? Como toda modéstia que eu tenho, nós conversamos em alemão, que eu tinha feito teologia na Alemanha. Aí eu levei até o Pio Brasileiro, jantei com Ratzinger, conversamos toda a refeição, e depois ele fez uma palestra para os nossos seminaristas. Agora fez em latim, não sei se o MacDowell estava lá, e era De Populo Dei, até hoje lembro o título. Olha que Ratzinger já falava do povo de Deus, não havia esse povo de Deus que falou agora o Feller, né? Não era o documento que estava começando o concílio. Então ele já tinha essa ideia de povo de Deus. Então nós temos que agradecer esse grande teólogo. E foi uma palestra muito bonita, homem finíssimo, falou todo o tempo em latim. E eu dei uma espiadinha, ele escreveu à mão a palestra, porque não havia computador naquela época, nem na Alemanha. Então, nesse sentido, os nossos alunos tiveram uma experiência muito simpática de conhecer esse grande teólogo que hoje vocês conhecem como Bento XVI. Outra coisa interessante é que o cardeal Beyan, que era o antigo reitor do Bíblico, e o reitor do Bíblico era o confessor de Pio XII. Pio XII tinha uma devoção muito grande ao Bíblico. O Pio XII, para vocês terem uma ideia, morreu, ele começou pontificado no início da Segunda Guerra, portanto 39, e morreu em 58. Eu não posso esquecer, porque quando eu botei o pé em Comilhas, ele morreu. Entende? Eu comecei a teologia com a morte de Pio XII, por isso comecei chorando a minha teologia. E Pio XII era muito avançado em 2 pontos, e era mais conservador em outros. Era muito avançado na questão bíblica, porque ele tinha escrito uma grande encíclica Divina Frata Espírito, onde ele aceitava até os gêneros literários, uma coisa muito avançada, e na liturgia. E é por isso que, agora vem o que eu queria passar para vocês, que as comissões preparatórias do concílio prepararam 72 documentos, 72. Inclusive até havia um sobre a tonsura do padre, aquela coroinha que os padres tinham antigamente. Desses 72 documentos, 71 foram rejeitados como não dignos de serem discutidos. Porque a norma do Concílio Vaticano II era a seguinte: os documentos foram preparados durante 2 anos pelas comissões preparatórias, 2 anos escrevendo, trabalhando em Roma, que o pessoal todo febrilmente trabalhando. Quando no dia de apresentar, imaginando vocês se fossem os cardeais, aí chegava, eles recebiam o texto, um falava a favor do documento, o outro falava contra, e aí havia uma pequena discussão rápida, aí votava-se: esse documento pode ser discutido ou não? 71
documentos foram rejeitados. Não merecem nem ser discutidos. Aí vocês entraram um pouquinho a palestra do Feller. Já começou uma transformação interna no próprio concílio. O único documento que foi aceito para ser discutido, e fato foi discutido, foi a liturgia. Aí explico agora por quê. Porque Pio XII tinha sido muito avançado na liturgia e o texto preparatório de liturgia estava bastante bom, que é praticamente o que nós conhecemos hoje, é um pouco melhorado, mas os outros não. E houve um fato pequeno também, que difícil, pouca gente vai saber porque aconteceu lá, naquela época, que o documento que foi mais batalhado no Vaticano II foi o sobre a revelação. Para os alunos do primeiro ano de teologia, que estão estudando esse texto. Esse documento de revelazione chamava-se assim, Dia do Obus Fontibus Revelationis, sobre as duas fontes da revelação, duas. De uma maneira muito marcante a separação da escritura e tradição. Como se fossem duas fontes independentes. Era uma interpretação de Trento, que Trento fala delas, mas havia duas interpretações. E este texto pegou uma interpretação mais rígida e foi colocado na primeira sessão do Concílio Vaticano II, na primeira. Aí houve aquela votação prévia. Ele foi rejeitado pela maioria, mas houve agora um senãozinho. Mas para ser rejeitado eram necessários 2/3 de votos. Então, em princípio, esse texto devia ser discutido. Aí vem João 23, ele mesmo tirou o documento por autoridade própria, então não foi discutido. Esse é um fato inédito, no comecinho do concílio, né? E aí faz a coisa mais inédita ainda, só um homem santo e sábio como ele é capaz de fazer. Então a comissão que preparou esse documento, que era uma comissão conservadora, ele cortou pela metade, dispensou a metade, agradeceu pelo seu trabalho e pegou a outra metade do cardeal Beia, com seu grupo mais biblistas, e fundiu num só e disse, agora arrumem-se. E colocou os 2 cardeais como presidentes. O famoso Ottaviani, que era o conservador, e o Beia, que era o aberto. Por isso que os dois tiveram que trabalhar o concílio. Esse documento foi aprovado na última sessão. Começou em 62, foi aprovado em 65. Quer dizer, foi o documento mais conflituoso, mais trabalhado aí dentro do concílio. Agora é uma joia, né? É uma pérola. Como são 10 minutos, quantos minutos que ainda tem? 2. Acabou? Então acabou e agradeço a atenção de vocês.